Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos chegando com mais um VAR da Crônica. Eu me chamo Amarildo Silva e é um prazer estar aqui com você. Você que acompanha o programa pelo facebook.com/Futebol do Norte e também pelo canal do YouTube que está aparecendo na tua tela desde já. Muito obrigado pela tua audiência. Eu já vou aqui inserir toda a turma na sala. Vamos lá com a turma aqui. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo retorno do meu amigo Marcelo Leite, lá de Fortaleza. Adetson Leite, não são parentes, mas estamos juntos no programa. O Adetson faz a explanação dos números e hoje o convidado para fazer parte dessa resenha virtual é o nosso amigo Caiu, hein? Caiu o sinal dele, já já ele volta conosco. É o nosso amigo, o André Rocha, da Rádio Roquete Pinto do Rio de Janeiro, que vai participar também do programa conosco, para que a gente possa falar a respeito das 4 divisões do futebol brasileiro, dos números, e cada um trazer a sua impressão. O Galvez, que foi eliminado pela uma equipe do Ceará, o Ferroviário, que veio a Manaus e empatou com o Manaus, e muito, muito mais. E também no final do programa a gente vai fazer uma explanação e trazer também a impressão dos colegas sobre a Libertadores da América. Adetson Leite, boa noite, tudo bem? Boa noite, Amarildo. Boa noite, Marcelo Leite. Estamos aí mais uma semana falando sobre futebol brasileiro. Futebol brasileiro que parece, na parte de cima, né, Amarildo? Está monopolizado aí por 3 times, né? O Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Não por acaso são os times que têm mais tutu no bolso, né? E aí esses times, principalmente Atlético Mineiro e Flamengo, parece que vão reviver o saudoso início dos anos 80. Lembra daquelas disputas de Flamengo, o Flamengo de Zico com o Atlético de Nelinho, né? Lembro, sim. Ó. E aí veio o Reinaldo, aquela decisão de 81. O Reinaldo. Né? E depois voltaram em 87 a se enfrentar novamente com o Renato Gaúcho. O Flamengo foi campeão no Mineirão. O Atlético é meio engasgado com o Flamengo, porque parece que quando aperta só dá o Flamengo. Vamos ver se essa história muda, né? Então, a gente está aí, o Atlético vivendo um momento ímpar. Parece que o Hulk deu superpoderes aí para o Atlético e o time está realmente embalado. E essa semana a gente teve aí um resultado improvável, né? Que foi a vitória do Grêmio sobre o Flamengo no Rio. E essa vitória mexeu um pouco com a tabela. Isso, a gente vai falar dentro do bloco da primeira divisão, porque agora eu também convido para fazer a sua apresentação o Marcelo Leite, que está na capital do Ceará, Fortaleza. Agora há pouco ele encerrou o seu programa e já chega com boas-vindas conosco. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Marcelo? Opa, tudo bem, Mário da César? O Mário da César, membro aqui do vereador Marildo Silva. Boa noite. Grande vereador aqui do nosso bairro, né? Estava falando aqui no meu ouvido. Boa noite, Marildo. Boa noite, meu grande amigo Adetson Leite. A gente não é parente não, mas diz a galera que tu é primo da Cláudia Leite, né? Não sei, né? Não sei de onde. Grande André Rocha, aí direto do Rio de Janeiro. Muita chuva, né? Aí no Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Estamos aqui. Falar aqui um pouquinho também dos nossos times aqui do futebol cearense. Alguns bens e outros aí derrocando na tabela. Mas daqui a pouco aí o Adetson vai trazer essa tabela aí. A gente vai, essas estatísticas, e a gente vai comentar. Boa noite a todos. Acabei de fazer o programa Comunidade Esportiva aqui. Nossa rádio é a Rádio SCFM, Rádio Comunidade Esportiva. Estamos aqui, valeu. Legal, e eu já coloco na tela cheia o André Rocha. Desde já eu quero agradecer o Gabriel Fortes. Eu falei com o Gabriel, aí o Gabriel disse: Marildo, rapaz, eu não vou poder não, estou enrolado, está complicado, mas eu vou conversar com um amigo meu. Você conversa com ele. E aí o André estava na academia. Eu quero desde já agradecer como você foi solícito, tá? Seja muito bem-vindo ao VAR da Crônica, para a gente trazer os números através do trabalho de pesquisa do analista esportivo Adetson Leite e a impressão dos cronistas esportivos. Boa noite, André Rocha, tudo bem?
Boa noite, Amarildo. Boa noite a todos os amigos aqui presentes. É um prazer estar participando com vocês. Como disse aí o Marcelo, aqui no Rio de Janeiro chovendo muito, uma ventania muito forte. E estou aqui para participar, colaborar aí com vocês. O Rio de Janeiro vivendo a expectativa, né? O Flamengo joga amanhã diante do Barcelona de Guayaquil, no Maracanã. 35 mil ingressos colocados à venda, 20 mil vendidos. Expectativa aí de praticamente, vamos dizer assim, lotação máxima, né? Até porque não pode vender a carga total ainda de ingressos. Mas a expectativa também da estreia do Davi Luiz, ele que foi relacionado pelo técnico Renato Portaluppi, pode estar aí sendo a novidade do Flamengo no jogo de amanhã. Então, a gente tem também aí o Fluminense que abriu 2-0 diante do Cuiabá, né, na noite de ontem, né, e cedeu o empate para o time do Cuiabá, num jogo bem movimentado. O Fluminense começou bem, mas o Cuiabá tem um time muito arrumado, bem organizado pelo Jorginho, e conseguiu empatar. Legal. E aí eu já insiro, eu vou colocar aqui na tela o Adetson Leite, e Adetson, a gente vai começar justamente aqui pela Série A do Brasileirão, porque o Flamengo perdeu dentro de casa para o Grêmio, o Atlético mais do que nunca embalado, e o Fluminense, como registrou agora há pouco o André Rocha, chegou a estar vencendo o jogo e cedeu para o Cuiabá, um empate em 2-2. Aí é contigo, Adetson. O Atlético mais embalado que nunca, né, Marido? O Atlético com time reserva, com time titular, vem vencendo aí, não à toa que nessas 10 últimas rodadas, 8 vitórias e 2 empates. O time está fazendo realmente uma campanha surpreendente e nada leva a crer que ele vá cair de produção, a não ser que o futebol tendo essas coisinhas, sai um jogador, se machuca, né? Mas o Atlético parece que embalou, né? Um domínio total aí dentro de casa, 7 vitórias e um empate em 9 jogos, e está aí com 45 pontos. Uma coisa que era sempre destacada era essa distância do Atlético Mineiro com o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo, ele, por conta da agenda, ele tem 2 jogos a menos, né? Então, só que o Flamengo estava muito mais próximo, né? Estava 2 pontos, se você considerar, se ele conseguisse vencer os seus 2 desafios, e com essa derrota para o Grêmio, o Flamengo agora se distancia um pouco, já que ele, se vencer essas 2 partidas que está no débito, né, ele chegaria a 40 pontos, então o Atlético já abre uma diferença real para o Flamengo de 5 pontos. Isso é muita coisa no campeonato de alto nível, um campeonato com equipes que há pouco é muito improvável perder pontos, né? Você vê o Flamengo também nesses últimos 10 jogos, vem com 7 vitórias, um empate e 2 derrotas. E o Palmeiras é que vem mais claudicante, né? Esses outros times. Fortaleza já aparece. Depois nosso amigo Marcelo Leite vai dizer que foi uma rodada ruim para os cearenses, né, Marcelo? Nenhuma vitória aí, nenhum gol marcado. E o Fortaleza cai mais uma posição, mas continua fazendo uma grande campanha, uma campanha de destaque entre as equipes do Nordeste, que está conseguindo aí se manter nessa parte de cima da tabela. Entre os outros destaques... Oi. Pode continuar, Marcelo, o Adetson, por favor. Entre os outros destaques, acho que vale ressaltar o que o André falou, a campanha do Cuiabá, né? 9º colocado, já com 28 pontos, para quem dizia que o Cuiabá ia ser um time que iria amargar derrotas e tropeços. O time aí já faz 5 partidas que não perde. Dessas 5 últimas partidas, 3 vitórias e 2 empates. Uma campanha realmente surpreendente, né? E pegou um Fluminense que também vinha em ascensão. O Fluminense não perde há 6 jogos, né? Vinha com 3 vitórias e 2 empates, e agora fica com 3 vitórias e 3 empates nesses 6 últimos jogos. Campanha de destaque. O Corinthians também volta a ocupar uma posição em cima da tabela com reforços, né? Mas o Corinthians vem empatando muito, 3º empate consecutivo do Corinthians, e aí o time não vem evoluindo, além do Red Bull, que está aí o time que pagou para jogar a Série A, né? É verdade. E o que a gente tem de destaque aí, Amarildo?
Verdade. E o Silvinho, pelo menos a pressão sobre o trabalho do Silvinho e a ameaça à frente do comando do Corinthians. Ô Marcelo, eu vou te puxar aqui para a ponta da tabela. O que está acontecendo com o time do Ceará, rapaz, hein? A gente primeiro vai falar da Série A, porque o Ceará está pulverizado, né? O futebol cearense está pulverizado. Na primeira, na segunda, na terceira, nas 4 divisões, praticamente nas 4 divisões, vamos englobar assim. Vamos falar na Série A. O que está acontecendo com o futebol cearense, rapaz? Representante na Série A. Olha, meu caro amigos, que nos acompanham aqui no nosso programa Vá da Crônica, é uma pergunta até difícil de responder, mas no tocante que você falava que o futebol cearense no Brasileirão, no futebol brasileiro ele está em alta, tá? Porque se eu não me engano, acho que é um dos estados do Brasil que mais tem times disputando o Campeonato Brasileiro, né? Agora, os dois times aqui, as duas equipes que fazem parte aí da Série A, Fortaleza e Ceará, parece que combinaram os dois, tanto que se você olhar a parte de cima da tabela, ver o Fortaleza e ver o Ceará, só está um pouco diferente, mas os dois contam aí as últimas 6 partidas, 3 empates e 3 derrotas. Parece que estão combinados, mas não é não. E Fortaleza perdeu as 3 seguidas, né, Marcelo? Isso. Inclusive, eu estava comentando aqui no meu programa, a gente aqui com o nosso comentarista, exatamente isso aí. O torcedor sempre na rua, ele pergunta para a gente, conversa com a gente, e antes do jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, eles falavam o seguinte: será essas derrotas que está acontecendo com o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza está se resguardando para essa disputa, para essa vaga da Copa do Brasil? Eu digo, rapaz, a gente vamos acreditar que sim, mas aí não, passou a classificação, ele ganhou do São Paulo, vai muito bem na Copa do Brasil, obrigado, ganhou do São Paulo, passou para a próxima fase, e aí em seguida você pega o Internacional, claro, fora de casa, e vale ressaltar também que que nem há pouco a gente estava com a entrevista coletiva aqui com o técnico Juan Pablo Vojvoda, e ele lamentando a derrota, dizendo que o Fortaleza não merecia essa derrota, né, porque ele levou um gol aí no último minuto, aí já nos acréscimos, então eu também concordo, o empate ali estava de bom tamanho, mas isso não justifica a derrota, né? Você teve ali 90 minutos para vencer. Então agora vem o esporte, Fortaleza. Aí a resposta do torcedor. Bom, foi contra o jogo contra o Internacional, perdeu ali, digamos, no vacilo, onde não merecia, mas agora vem o esporte. E aí? Será se vai ou não vai? Daí é que vai vir a resposta. Se ganhar do esporte, tudo bem. Então vamos dizer que estava se resguardando. Já o Ceará, para ser breve, o Ceará, ele, com a segunda partida comandada pelo técnico Thiago Nunes, a primeira o torcedor aceitou, que era contra o Grêmio, aí veio o Santos, jogadores aí parece que ainda não conseguiram assimilar ainda, mas aí, meu amigo, agora é contra a Chapecoense, e aí se perder, aquele velho ditado que a gente escuta sempre na várzea, a vaca vai pro brejo. Aí, Amarildo, essa fase ruim que os times de forte do Ceará estão passando na Série A, ela se estende aos outros demais nordestinos na Série A, né? Porque o Bahia, nos 10 últimos jogos, apesar do Bahia ter marcado ponto nas 3 últimas rodadas, só conseguiu uma vitória nos 10 últimos jogos, e o Sport há 7 jogos que sequer marca gol, né? Então, tá um momento difícil. O Sport aí é o que está habitando, né, com gosto a zona de rebaixamento, com 17 pontos. Para você ter ideia, o Sport nas últimas 3 rodadas marcou menos pontos, nas últimas 4 marcou menos pontos do que a Chapecoense. A Chapecoense vem tirando distância para o Sport, né? E o Bahia também está numa situação periclitante, né, com 23 pontos em 21 jogos, e apesar desses 3 últimos bons resultados, ou pelo menos pontuando, também corre um sério risco de rebaixamento a um pontinho da zona de rebaixamento, com o Grêmio lá embalado, né? O Grêmio que nas últimas 5 partidas conseguiu 4 vitórias. Verdade, e a gente vai, e aí eu chamo o André Rocha, porque o Flamengo que veio no meio de semana de uma vitória sobre o Grêmio pela Copa do Brasil, todos teoricamente deduziam, ficou no Rio, junto com o Grêmio, joga no Maracanã, teoricamente favorito. E aí o que acontece? O Borja vai lá no fim do primeiro tempo, marca um gol
e na segunda etapa o Flamengo não encontrou seu jogo e o Grêmio, com os seus predicados, conseguiu sair com 3 pontos importantes, levando em conta, né? E hoje fizeram contas, eu estava assistindo os programas esportivos, André, aí comparação com o Jorge Jesus, que tinha 70 e poucos por cento, o Renato Gaúcho 84%, série invicta quebrada, acende o sinal de alerta, a véspera da Libertadores, passa limpo para a gente, por favor, o Fla-Flu, ou o Fla que perdeu para o Grêmio e o Flu que tropeçou diante do Cuiabá. Amarildo, antes de falar da dupla Fla-Flu aqui, vou até pegar um gancho no que eles falaram sobre os times do Nordeste. A gente viu o Fortaleza, apesar dos pesares, está no G4, faz uma belíssima campanha, ninguém esperava o Fortaleza nessa situação que se encontra. O Bahia está de técnico novo, né, que é o Dabove, né, que chegou agora, e acho que ainda tem de onde tirar alguma coisa. O Sport vive um momento muito complicado. Thiago Neves entrou na justiça agora há pouco tempo também, pediu rescisão de contrato, está livre no mercado. Eu não sei se ele completou 7 jogos já no Campeonato Brasileiro. Se tiver completado, só vai poder jogar na Série B, não vai poder jogar na Série A. Então, isso são pormenores que a gente vai ver. No Ceará, eu não entendi por que mandou o Guto Ferreira embora. O Guto vinha fazendo um belo trabalho no Ceará e acabou sendo demitido. Agora, falando do Flamengo primeiramente, um jogo muito difícil, né? O Grêmio é um adversário difícil, independentemente da posição que se encontra na tabela, é um adversário duro. O Flamengo com alguns desfalques, né? Que tem tendo aí nos últimos tempos. O Felipe Luiz não jogou. Quando o Arrascaeta não joga, o Flamengo é um outro time, sente bastante a ausência do uruguaio. Então, alguns desfalques que o Flamengo teve que atrapalharam nesse jogo diante do Grêmio. Nada justifica, lógico, o Flamengo tem um elenco maravilhoso, mas é aquilo, né? Tirou um pouco o pé, o Grêmio já vinha mordido de 2 derrotas anteriores, não ganhava do Flamengo há um certo tempo, e o Filipão usou isso a favor dele, né? Usou isso a favor do time dele e conseguiu, numa bola cruzada na área, o Borja de cabeça fez o gol. O que o Filipão fez? A mesma coisa que o Diego Aguirre fez no jogo contra o Flamengo aqui no Maracanã, onde ele surpreendeu o Flamengo e venceu o jogo por 4-0. O que ele faz? Ele marca a saída de bola do Flamengo com os principais jogadores. Aquela ocasião, o Arrascaeta ainda jogou, e não deixou o Flamengo jogar. O Flamengo não sabe ser pressionado. O Flamengo não consegue sair de uma marcação forte quando é pressionado na sua saída de jogo. E foi isso que o Filipão fez. Parou muitas jogadas, irritou com a sua marcação o time do Flamengo, e na primeira oportunidade ele conseguiu aí fazer o gol. Jogou por uma bola, aquele famoso ditado, né? Jogou por uma bola, conseguiu o gol, e depois ele se trancou. Porque o time que vem jogar com o Flamengo tentando propor jogo, jogar de igual para igual, vai ser goleado. Isso aqui é normal no futebol. Nenhum time consegue, hoje em dia, pegar o Flamengo e encarar o Flamengo de peito aberto, de igual para igual, porque não tem elenco para isso. Hoje em dia, só o Atlético Mineiro e o Palmeiras, assim mesmo o Palmeiras ainda está um pouco mais abaixo, mas talvez o Atlético Mineiro consiga esse duelo, vamos dizer assim, mais pau a pau com o Flamengo. As outras equipes ainda não têm essa condição. Já o Fluminense faz uma campanha agora com o Marcão muito boa. É um elenco jovem, mesclado com um pouco mais de experiência, que tem o Fred, tem alguns jogadores que lideram aí essa garotada do Fluminense, e pegou um Cuiabá, que muita gente, como vocês falaram, achava que o Cuiabá ia fazer número no campeonato. E o Cuiabá vem bem, o Jorginho assumiu aí a equipe do Cuiabá, o Cuiabá vem jogando muito bem, é um time organizado taticamente, os jogadores são bem posicionados dentro de campo, são obedientes dentro da tática que o Jorginho propôs, e está fazendo uma bela campanha, está em 9º colocado. Eu acredito que o Cuiabá vai se manter aí nessa posição intermediária, e é um feito inédito, né? Porque é a primeira vez que está jogando a primeira divisão e já está fazendo uma bela campanha. Então, a gente vê que hoje em dia a organização é tudo no futebol, um planejamento bem feito, estrutura, isso tudo conta para que você desempenhe um bom trabalho. Então, o Fluminense abriu 2-0, né? 1-0, o primeiro gol foi do Luiz Henrique,
depois o Bobadilha fez o segundo, mas aí o Cuiabá não conseguiu manter o seu ritmo com um time aguerrido e conseguiu empatar. Foi um bom jogo entre Cuiabá e Fluminense. E aí eu compartilho com o próprio Adetson e com o Marcelo, né, se tem alguma colocação a fazer especificamente sobre o Fluminense, sobre o Flamengo. Por exemplo, eu te faço uma pergunta. Pelo lado do Flamengo, a ausência do Arrascaeta implicou em algo? E pelo lado do Fluminense, a saída do Nenê, que foi para o Vasco, de uma certa forma, comprometeu a qualidade? Ou o Nenê que não joga 90 minutos, isso não fazia diferença? Não veio a fazer diferença? Não, o que acontece? O Nenê já não era titular no Fluminense há algum tempo, não vinha jogando. Então, eu acho que não interferiu em nada. Agora, o Arrascaeta, sim. É notório que quando ele não joga, o Flamengo, o rendimento é muito abaixo. Não que o Flamengo perca tanta qualidade, mas o índice de desempenho é um pouco menor. Então, o Arrascaeta é aquele motor do time, né? É o que faz a engrenagem rodar. Ele é um jogador que, além de criar, ele conclui, ele pisa na área, ele é aquele meia que encosta no centroavante, ele é um cara que dá dinamismo ao jogo. Então faz muita falta o Arrascaeta nesse time do Flamengo. Aí o detalhe do nosso colega André Rocha, da rádio Roquete Pinto. Adetson, Marcelo... E o Flamengo, como o André falou, né? Eu estou mostrando aqui a campanha, não sei se você está vendo aí a campanha do Flamengo, o time realmente detona, né? Geralmente atropela nos seus jogos, tem alguns tropeços, mas é uma máquina de fazer gol, né? Mete 4 no Santos, mete 3 no Palmeiras, mete 5 no São Paulo, mete 3 no Corinthians, mete 5 no Bahia. Realmente é difícil segurar esse time do Renato Gaúcho. Eu acredito que o Flamengo vai ser Flamengo e o Atlético Mineiro vão ser, de fato, os dois grandes protagonistas das disputas que a gente tem aí no cenário nacional, né? Tanto nas competições locais, quanto também nas competições internacionais, já que, incomparavelmente, são os dois melhores elencos. O Palmeiras realmente está num degrau abaixo e não há como a gente sair dessa disputa. Que bom, né? Que são duas equipes brasileiras que estão fazendo. Eu gosto muito desse equilíbrio, sabe, Amarildo? Eu não gosto quando você tem uma hegemonia muito solidificada, não. Eu acho que Flamengo e Atlético Mineiro eles vão dar um charme a essas disputas nacionais. E aí, fechamos a Série A? Só um detalhe aqui, para a gente fazer o parecer aqui sobre o Fluminense e o Flamengo. Eu concordo com o André, a saída do Nenê não influi muito não, no Fluminense. Agora do Arrascaeta, já deveria ter mudado o nome dele, Arrascaeta Regatas Clube Flamengo, né? Porque o nome do time já era. Tá certo. E agora passamos... Posso chamar o próximo bloco, a próxima divisão, Adetson?